companhia que parou de voar em 2001, que jamais fez voos regulares para o Brasil, apenas alguns fretamentos do Jumbo 747 série 200 aqui para o Brasil no Carnaval, mas que foi um marco na história da aviação americana, pois foi fundada ou adquirida posteriormente, depois da fundação, alguns anos depois, por Howard Hughes, o famoso Playboy, que impulsionou ela a se tornar a segunda maior empresa dos Estados Unidos. Inclusive foi ele o introdutor do Constellation, depois do Super Constellation, cuja maquete veio na minha frente, que tornou a TWA a companhia americana mais famosa de todos os tempos, pois a Pan American, que era muito grande na época, era só voos internacionais, e a TWA era nacionais e internacionais, justamente para ter ela tinha o feeder do voo internacional que a Pan não tinha. E quando a Pan comprou a National Airlines para fazer a mesma coisa que a TWA, quebrou porque não aguentou o prejuízo. Minha ligação com a TWA é muito interessante também, porque eu só voei em 2 tipos de aviões da TWA, o 737-200, e tive o prazer, sem querer, de voar no último voo do 707 comercial antes de aposentar o avião. Foi um voo que só tinha 3 passageiros, e o avião estava muito leve, ele subiu que nem um foguete, nunca vi uma decolagem igual, e guardei inclusive o cardápio dessa viagem. A TWA tinha um serviço muito interessante, ela se distinguia das outras companhias pela comida. Para se ter uma ideia, num voo de primeira classe, claro, dentro dos Estados Unidos, você tinha lagosta, você tinha peixe, tinha frango, bife, massa e comida vegetariana. Esse é um cardápio de voo doméstico, com tudo isso. Então ela se distinguiu por esse fato, e também de ter montado o terminal mais moderno da história de Kennedy, que pouco tempo atrás, acho que um mês atrás, foi inaugurado esse terminal, o melhor hotel da região do aeroporto de Nova York, aproveitando todas as instalações do terminal da TWA, revolucionário para a época. É uma companhia que deixou saudade dos Estados Unidos, que muitos brasileiros não conhecem, mas foi uma das pioneiras, junto com a Pan Am, no transporte aéreo internacional americano. A companhia norte-americana Trans World Airlines, TWA, nasceu em 1925 como Western Air Express, iniciando suas atividades em Kansas City, no Missouri, mas acabou montando seu principal hub de operações em St. Louis, naquele mesmo estado. A companhia cresceu rapidamente, mas conseguiu obter sua maior grandeza ao ser adquirida em 1939 pelo milionário Howard Hughes. Foi sob sua administração que a TWA recebeu os primeiros aviões Lockheed Constellation, e foi o próprio Hughes que pilotou o quadrimotor no voo inaugural entre Los Angeles e Nova York. A empresa não parou mais de crescer, entrando na era jato com aeronaves Convair 880 e Boeing 707, e mais tarde os Boeing 747 e os L-1011 TriStar. Era a maior concorrente da Rainha dos Céus, a Pan American, mas assim como a empresa de Juan Trippe, enfrentou problemas com má gestão administrativa, a desregulamentação do setor e ainda um acidente de grandes proporções. No dia 17 de julho de 1996, o voo 800 entre Nova York e Paris, operado em aeronave 747, explodiu poucos minutos após decolar do aeroporto JFK. TWA has been a part of my aviation life for as long as I can remember, right back to early childhood. Really began with their terminal out at JFK, interestingly enough. My parents would vacation in Florida, and we often would fly national to Florida, and the National Sundrome Terminal was directly next to TWA's famous flight center, the Aero Saarinen mid-century modern masterpiece that has recently been turned into a boutique hotel. And that terminal we would drive by. You had to drive by it on the way to the National Building, and my father would point it out and say, "Look, Shay, there's the terminal. It looks like a bird that's about to take off," because of course that terminal had the large arches on either side and almost a beak-like protrusion in the front, and it did have that spirit of flight that was attached to its architecture. But what I remember most, actually even more so than that, was that you would see on the gates, this would be during the 1970s, you would see double globe
L-1011s and 747s that were getting ready to go to, and I wanted nothing more than to be on one of those airplanes and not flying yet another 727 to Sarasota, Florida. So there was almost a longing related to TWA for me as a young boy. And I was on a high school tour flying TWA 800 to Paris, and of course about 14 or 15 years later that was unfortunately the Flight 800 that went down off of Long Island. But that night it was a festive atmosphere, and I remember walking down the long concrete tubes with the red carpeting that looked like something out of a sci-fi space movie, and boarding our 747 to fly to Paris. And then during the rest of the 80s as a teenager and later as a college student, we flew TWA also out of the domestic terminal, L-1011s and 767s and 727. I remember one 727 flight to Indianapolis. So TWA became part of my flying experience in my teens. So I would say from early childhood to into my early 20s, TWA was very much a part of my own fascination and love for commercial aviation. It's an airline that will always be remembered by me because it was one of our two national flag carriers, along with Pan Am. And TWA always had a certain panache. I don't know if that was because of the Howard Hughes ownership earlier in its history, but it was a airline that just exuded sort of the exotic and the far-flung and the whole idea of traveling the world on those Starstream jets. So it's an airline I will always remember and remember fondly. Uma curiosidade sobre a TWA, Trans World Airways, que eu me lembro, além daquele grande terminal em Nova York, icônico, né, usado pelo Steven Spielberg no filme dele, e outras particularidades como serviço de bordo, o que me marcou muito na TWA era o apego que o meu pai tinha pela TWA, porque a Lockheed era cliente da empresa de auditoria e a conta dos Constellations era do meu pai como auditor. Então ele sempre prestigiou muito seus clientes, então ele fazia questão, ele morando em Los Angeles, quando ele ia visitar os pais em Nova York, ele viajava somente de TWA porque era a única empresa que operava aviões da Lockheed, no caso Constellation, naquela época, década de 50. Ele falava que era pelo conforto do avião, pela empresa e tal. Muitos anos depois, quando nós já estávamos nos Estados Unidos visitando os parentes e fazíamos a mesma rota Los Angeles, Nova York e Los Angeles, ele de novo só voava de TWA. E ele falava porque ele gostava da empresa, mas a gente percebia que no fundo era aquele prestígio que ele associava da Lockheed, dos tempos do Constellation, só que nos anos 70 com o TriStar, o L1011, o L1011. Então, durante anos ele foi um fiel cliente da TWA nos Estados Unidos, mas devido ao vínculo que ele tinha com a fábrica em Burbank, e isso marcou muito a gente.